A gente vem numa série, né, falando sobre o Sermão do Monte. Vocês estão lembrando disso? Eu queria relembrar alguns pontos com vocês para a gente ter como introdução para entrar no assunto principal de hoje. Hoje a gente vai falar sobre e meditar juntos em Mateus 6. Então abre a sua Bíblia ou liga em Mateus 6, do 19 ao 24. Deixa aberto. Eu vou relembrar alguns pontos desse capítulo, para aí sim a gente entrar no assunto que Jesus vai tratar aqui nesses versículos. Algo que o Michel falou semana passada, domingo passado, eu gostaria de relembrar, é que o Sermão do Monte é a nossa constituição, é a constituição do reino de Deus, é a constituição dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Então, no Sermão do Monte, ele vai nos ensinar como nós devemos viver nas várias áreas da nossa vida. E hoje a gente vai tratar uma dessas áreas, né? Vamos relembrar, então, algumas áreas que Jesus lidou aqui no capítulo 6. Do versículo 1 ao 4, Jesus falou de esmolas, de generosidade, que as nossas esmolas devem ser dadas em secreto, porque o Pai nos vê em secreto. Nós não devemos dar esmolas visando sermos vistos pelos homens, para sermos elogiados pelos homens. Quando isso acontece, nós já recebemos a nossa recompensa. Qual? Fomos vistos pelos homens. Então, é uma recompensa passageira. Do versículo 5 ao 13, Jesus vai ensinar sobre oração, sobre intimidade. O Pai que vê em secreto nos recompensa, que foi o ponto que o Michel tocou semana passada. É onde Jesus vai ensinar a chamada, né, nomeada oração do Pai Nosso, ou oração dominical, ou oração do Senhor, Pai Nosso que estás nos céus e tal. Que vai tratar de quê? De intimidade com o Senhor no secreto. Comunhão com o Senhor. Dos versículos 16 a 18, nós temos Jesus tratando sobre uma outra área da nossa vida, um outro hábito espiritual, o jejum, que mais uma vez ele vai falar que o jejum deve ser feito em secreto. Nós devemos cuidar para que o nosso jejum não seja algo visível pelos outros, para que nós possamos receber recompensa. Então, agora a gente vai avançar. A parte que Jesus vai tratar agora é dividida em 3 blocos, tá? E eu quero, com a graça do Espírito Santo, conseguir emendar esses 3 blocos, essas 3 perícopes, porque as 3 perícopes, esses 3 blocos, estão falando do mesmo assunto, tá? Então, tem uma progressão do versículo 19 ao 24. Então, do 19 ao 21, ele vai falar de tesouros no céu. Dos versículos 22 ao 23, 2 versículos apenas, ele vai falar sobre os nossos olhos. E no último versículo, no 24, ele vai falar sobre senhores, sobre 2 senhores. Então, vamos ler juntos? Eu estou usando a versão NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro,
ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Espírito Santo, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Mantenha o nosso foco, a nossa mente, os nossos pensamentos nesse texto, para meditarmos juntos com a Tua ajuda, Senhor, com o Teu guiar. Abra os ouvidos do nosso coração para ouvir a Tua voz nesse momento. Amém. Eu não sei você, mas eu leio esse texto e parece que não tem ligação um bloco com o outro. Várias vezes. Parece que Jesus está passando de uma coisa para outra meio aleatória, meio que jogando assim. Ó. Tá, Esther, concorda, Esther? Só Esther que concorda comigo? Só eu e ela que estamos nessa? Ou você também? Afonso, obrigado por me consolar. Né? Mas não. Jesus está falando de um assunto praticamente, que está conectado aqui, tá? E eu quero, com a graça do Espírito, dar uma destrinchada. O Michel gaguejou com uma palavra ontem, domingo passado, eu gaguejei com essa. Então, vamos, esses 2 primeiros versículos aí. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Esse primeiro, 19. Jesus está falando para não acumular o quê? Tesouros na terra. Isso inclui dinheiro? Sim, mas não só dinheiro. Porque um tesouro, na época de Jesus, não incluía apenas moedas. Não tinha cédula, né? Tinha moedas. Incluía moedas, mas incluía roupas, vestidos finos, feitos de materiais nobres, às vezes até com fios de ouro, que eram guardados em armários. O que mais que poderia ser tesouro naquela época? Coroa, ouro, prata, peças de ouro que não são moedas, tá? Então ele está falando que esses tesouros, sendo acumulados na terra, eles podem sofrer o processo de corrosão, de serem corroídos, ter ferrugem, e dos ladrões escavarem e roubarem. Escavarem o quê? A casa onde esses tesouros estão escondidos, que eram feitas de pedra e terra, como argamassa. Então, para entrar nas casas, os ladrões tinham que escavar. Um tesouro guardado dessa forma, ele perde o valor eterno. Por quê? Porque o seu dono não está usando ele de uma forma sábia, porque ele está sendo mesquinho, avarento, egoísta. Ele não está usando do seu tesouro, pegando parte do seu tesouro e usando para si o que ele realmente precisa, e pegando parte desse tesouro e dando aos pobres e abençoando quem não pode. Por quê? Porque ele é avarento. Então, esse tesouro, ele só vai ter validade terrena. Ele perde a possibilidade de ser um tesouro com valor eterno. Então, acumular, quando Jesus fala aqui, tem a ver com ajuntar, é óbvio, tem a ver com reservar, armazenar. Jesus não estava interessado nas nossas posses. Não estava e não está interessado nas nossas posses. Ele está interessado no nosso coração. Onde está o nosso coração? E ele está interessado em o que nós pensamos sobre os nossos bens e qual a nossa relação com os nossos bens. Qual é a sua relação com os seus bens? Qual é a minha relação com os meus bens? E aqui eu já vou acrescentar algo a mais, tá? Que a gente pode considerar como tesouro.
que aqui agora, no caso, não é um tesouro físico, tá? Qual é a sua relação com os seus dons e talentos? Você tem retido e segurado egoisticamente, por um motivo ou por outro, por preguiça, por exemplo, por não querer se doar mais do que você tem se doado, servindo o próximo, servindo os irmãos, servindo os perdidos? Se sim, se a resposta é sim, você tem retido um tesouro que Deus te deu e impedido que esse tesouro passe desse momento no tempo e atinja um momento atemporal na eternidade, no reino de Deus. Então Jesus está alertando seus discípulos sobre apego a bens materiais. O materialismo acorrenta o nosso coração a esse mundo. E nós devemos agir como bons mordomos. Devemos ver os nossos bens materiais não como nossos, mas como bens materiais de um Deus bondoso que nos deu esses bens para que nós administremos para a glória dele, de forma sábia, de forma generosa. Hebreus 13, 5 diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Tipo assim, não vai faltar nada para você, eu nunca vou te deixar. Não se apegue às coisas que você tem, porque eu vou te suprir sempre. Paulo disse a Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Agora eu queria que você abrisse, junto comigo, Lucas 12, do 15 ao 21. Alguns textos eu vou querer que você abra. É a parábola do rico tolo. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes respondeu, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, olha que interessante isso, então direi à minha alma, ele vai dizer a si mesmo, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, a música do Cates Barneia, quem conhece diz amém. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, ajuntar tesouros para si, egoisticamente, com avareza, faz com que nós sejamos pobres para com Deus. Você já viu... Quem já foi no enterro, no cemitério? Você viu algum caminhão chegando com os bens de quem tinha morrido?
Os faraós tentaram fazer isso, colocar todas as suas riquezas nas pirâmides. Foram achadas e roubadas. Não tem como levar riquezas materiais para a eternidade de nenhum dos lados. Jesus, nesse texto que a gente está lendo, que a gente está meditando, ele está falando sobre o nosso relacionamento com o mundo, com as riquezas, com o mundo. Tiago 4,4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Quem é da época de Sarney aqui, da inflação, poucos, né? Que você ia no supermercado, eu lembro de ir no supermercado com meu pai, de manhã, e ver os funcionários com aqueles marcadores de preço, um grampeador, um trem desse tamanho, assim, era um preço de manhã, aí voltava de tarde, já estava outro preço exorbitante. E aí quem veio depois foi o Collor, não foi? Collor confiscou a poupança de todo mundo. Não foi, Afonso? Você não tinha, né? Eu também não, porque era criança. Ou seja, a gente não tem certeza, gente, de nada em relação às nossas finanças. Para que a gente coloque confiança nelas. E para que a gente se apegue a elas. Nós precisamos de dinheiro? Precisamos. Para comprar alimento, roupas, pagar as contas. Jesus não está falando, nesse texto, que nós não devemos fazer uma poupança, por exemplo. Que nós não devemos investir dinheiro. Ele não está falando disso. Ele está preocupado com o nosso coração. Se o nosso coração está sendo colocado nisso. Bom, isso aqui, acho que já... Como que a gente acumula tesouros na terra? Sendo avarento, sendo mão de vaca, conhece? Para os mais antigos, Nonô Correia. Sendo egoísta, mesquinho, pensando no aqui e agora, não praticando boas obras, colocando a confiança nos bens materiais em vez de em Deus, amando o dinheiro e os bens materiais, não nos envolvendo no serviço da igreja, não usando os nossos dons e talentos no serviço ao reino de Deus. Vamos para o próximo versículo. Então, nós não devemos investir nisso, dessa forma. Acumular tesouros na terra, porque a inflação, o rato, a ferrugem, isso vai corroer, vai tomar de nós. Versículo 20. Mas, do contrário, ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, será que Jesus tem uma conta bancária no céu e tem um Pix na terra que a gente pode fazer e vai chegar até lá? Não, ele está falando dos mesmos bens materiais. Nosso dinheiro, nossos dons e talentos, que se nós usarmos com generosidade na terra, eles vão passar a ter um valor muitíssimo maior do que o valor monetário que eles têm, porque passará a ter um valor eterno no reino de Deus. Como investir nas ofertas e nos dízimos
da igreja local. Se você não encara dízimos e ofertas na igreja local como algo, não que você dá, ou que você paga, eu detesto essas palavras, porque eu não estou pagando nada para Deus, eu não estou dando nada a Ele, eu só estou devolvendo para Ele. Nós devolvemos para Deus, em honra, em gratidão a Ele, em louvor a Ele. Investimento em missões. Conhece um casal de missionários, ou um missionário solteiro e, sei lá, mensalmente pinga na conta do missionário R$50 da sua conta. É algo de coração? É. Você está investindo no reino de Deus. Você está investindo em algo que vai... R$50 pode não valer nada. R$30. Mas está investindo em algo eterno. Semanas atrás eu fiz uma ação entre amigos, incentivado por um missionário, amigo meu da Jocum, para comprar um equipamento. E aí um outro missionário, que era da mesma base, solteiro, está noivo para casar, então, está noivo para casar, está precisando, de din-din, de papel, dinheiro. Mas ele depositou na minha conta R$30. E eu sei que foi de coração. Entende? Então eu estou te dando esse exemplo porque não tem a ver com quantia, tem a ver com ser generoso. E ir crescendo em generosidade, e dando passos. Eu posso andar com esse microfone do Silvio Santos, ir dando passos, aumentando a generosidade. Ajudando os necessitados. Bateu palma na sua casa, aí você viu, é um pedinte. Pedindo um dinheiro para comprar algo, pedindo algo para comer, água. E você dá. Você dá diante de Deus, com o coração em Deus. Você está ajuntando um tesouro precioso nos céus. Ah, mas eu não sei se ele vai usar para comprar droga. Problema dele. Jesus falou para nós darmos. Olha que interessante esse versículo. Provérbios 19, 17. Não precisa abrir, não. Quem quiser, abre, mas... Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Interessante, né? É uma das poucas vezes que um versículo bíblico concorda com um provérbio popular, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Lucas 12, 33 e 34. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem. Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. E aí eu passo para o próximo versículo 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos ler ele, eu vou recapitular os dois anteriores, tá? Para a gente passar para frente. Então a gente viu antes Jesus falando sobre não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões arrombam, escavam e roubam. Mas, pelo contrário, ajuntarmos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam e roubam.
A primeira parte desses versículos, que é não acumular tesouros na terra, tem a ver com avareza. Estão comigo? Egoísmo. A segunda parte tem a ver com o quê? Generosidade. E aí a gente entra aqui. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, se o meu tesouro estiver na terra, se eu tenho sido egoísta e ajuntado para mim, tenho sido avarento, mão de vaca, o meu coração estará onde? Nessas coisas. Nas coisas temporais, passageiras. Mas do contrário, se o meu coração está nos tesouros eternos, se eu tenho sido generoso, o meu coração está onde? No céu. No reino de Deus. Na justiça, na paz, na alegria, em fazer o bem para as pessoas. Coração vem de cardia, né? E tem a ver com pensamentos ou sentimentos. Então vai ter a ver com mente, sentimentos. Então, onde estiver os meus pensamentos ou os meus sentimentos, ali estará o meu coração. Onde estiver o meu tesouro, né? Fiz o contrário. Onde estiver o meu tesouro, ali estará os meus pensamentos, os meus sentimentos. O que é precioso para mim? O que é precioso para nós? O que é mais precioso? O foco do coração, o foco do nosso coração vai definir o foco da nossa vida. Acumular tesouros na terra torna o coração materialista, avarento, egoísta, mesquinho, cego para as realidades eternas, pois está voltado para o aqui e agora. Acumular tesouros nos céus torna o coração satisfeito com o que tem, que é o contentamento, né? Torna o coração generoso, voltado para as coisas celestiais, as coisas eternas do reino de Deus. Nós não devemos confiar no nosso coração em relação às nossas riquezas. Por quê? Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, essa parte da nossa vida, que tem a ver com as nossas finanças, os nossos bens, é uma parte que nós precisamos deixar Deus entrar, deixar a luz entrar. Perguntarmos para Deus. Lembrei do Kirk Bennett, em 2015, quando ele esteve aqui, falando de generosidade, e ele deu uma ilustração que foi a seguinte: você tem um balde, e nesse balde você ajunta os seus bens, né, os seus recursos financeiros. E aí desse balde você tira o que você precisa, mas esse balde tem que ter um fundo, você tem que cortar o fundo dele, para transformar esse balde em quê? Em um tubo. Então, o recurso vem até você, você pega o que precisa para pagar as contas e fazer tudo que você precisa com ele, mas você está sempre submisso ao Senhor, perguntando, e isso aqui é para quem? Para que parte desse recurso flua. E é lógico, dentro desse recurso aí, parte nós vamos devolver ao Senhor com os dízimos e ofertas. Eu estou falando além disso.
Nosso coração tem uma facilidade enorme de se enraizar naquilo que nós acumulamos, ajuntamos. Eu estou pregando para vocês, irmãos, mas essa palavra me feriu as semanas que eu tenho estudado, sabe? Vamos para os versículos 22 e 23. E aí, mais uma vez, eu falo de avançar, mas eu retorno, né? Com qual palavra Jesus terminou a primeira perícope? Coração. Ele termina esse primeiro bloco com a palavra coração, o seu coração. E ele começa a segunda perícope com outra palavra, olhos. Porque essas duas palavras estão conectadas. Uma depende da outra. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, os nossos olhos, vou falar uma coisa ridícula e óbvia, né? Eles olham. Para quê? Para onde eles olham? Porque para aquilo que nós olhamos, isso vai determinar como está o nosso coração. Ou onde ele está. Então, os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, são os olhos que nos guiam. Como se fossem os faróis de um carro, que vão iluminando o caminho. Se os nossos olhos forem bons, ou seja, se os nossos olhos estão nos céus, se nós temos acumulado, ajuntado tesouros nos céus, se nós temos sido generosos e crido que os nossos bens materiais podem ter uma validade, um valor que passa daqui para a eternidade, o nosso corpo vai ser cheio de luz, nós vamos ser cheios de luz. E para mim não tem como desligar isso de uma das definições de Deus. Deus é luz. Então, se os nossos olhos estão na eternidade, nos céus, em Deus, em seu reino, em seus valores eternos, nós estaremos cheios de luz. E do contrário, se os nossos olhos estiverem na avareza, no egoísmo, pensando no aqui e agora, naquilo que nós precisamos para agora, nos apegando a isso, nós estaremos em trevas. E serão grandes trevas. E aqui eu quero abrir um parênteses, não quero deixar isso para o final, senão eu vou esquecer, com certeza. Tudo isso não tem a ver com ser milionário ou não, tá? Jesus não está falando para quem é milionário. Está falando para todos, tá? Todos nós. A pessoa ganha 2 salários mínimos, mas se ela é avarenta, ela está agindo como alguém que está acumulando tesouros na terra. Tá? Vamos seguir. Obrigado, Espírito Santo. A relação coração, tesouro, visão. Então, Jesus conecta a visão aonde está o tesouro. Tesouro depositado no céu, foco, olhos bons. Coração no céu. Tesouro depositado na terra, foco, olhos maus. Coração preso ao materialismo.
O mal-olhado era uma expressão... Mal-olhado é interessante, né? Para olho gordo. Já viu essa expressão? O mal-olhado era uma expressão usada entre os gentios, antigos judeus, para denotar um homem ou uma disposição invejosa e cobiçosa. Um homem que se queixava da propriedade do seu vizinho, amava seu próprio dinheiro e não fazia nada em termos de caridade por amor a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, em 1 João 2,16. Eu quero que você leia isso. João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, fala comigo, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, ou ostentação dos bens, dependendo da versão, não procede do Pai, mas procede do mundo. Os desejos dos olhos, ou dependendo da versão, a cobiça dos olhos, ou concupiscência. Tinha um pastor assembleano, amigo meu, que falava concupiscência. Palavra arcaica, né? Aí vai fala errado, né? Desejo, cobiça. Né? Essa palavra no original, ela tem a ver com desejo desenfreado por possuir. Desejo desenfreado por possuir algo. Os desejos dos olhos. Então, isso está falando de olhos maus, tá? Olhos invejosos, olhar avarento, mesquinho e uma palavra interessante aqui, olhos divididos. Olhar dividido, em vez de ser um olhar reto para uma coisa só, ele é dividido. Ele olha para cá e olha para lá. Porque tem uma mente dividida. Então, os olhos bons, tendo olhos bons, nós teremos um corpo cheio de luz. E aí, ao contrário de olhos maus, que são divididos, os olhos bons são olhos retos, simples, singelos, olhos íntegros, olhos focados em Deus e em seu reino, e são olhos generosos, que olham ao redor para o que tem de necessidade e olham para o seu tesouro e repartem. Último versículo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aí agora eu quero recapitular até aí com você. Tesouros ajuntados na terra, certo? Tesouros ajuntados onde? Nos céus. Tesouros ajuntados na terra, olhos bons, generosidade. Tesouro, na terra não. Ele fez uma cara assim, obrigado, Felipe. Tesouros ajuntados na terra, avareza, egoísmo. Tesouros ajuntados nos céus, bondade, generosidade. Né? Estão com os olhos na eternidade. E ou um ou outro fará com que o meu coração esteja onde? No que é terreno, temporal ou eterno. Certo? E tanto acumular tesouro na terra, quanto no céu, ou ter olhos bons ou olhos maus, vai definir a quem eu sirvo. Se eu sirvo a Deus ou ao dinheiro, às riquezas. O dinheiro, as riquezas em si,
Não tem uma coisa mística por trás, um demônio. Mas quando nós colocamos o coração naquilo, aquilo passa a exercer uma influência sobre nós. E quando Jesus fala aqui, não podem servir a Deus e a mamon, ao dinheiro, é praticamente como se ele estivesse falando, vocês não podem servir a Deus e a essa potestade que são as riquezas. Por quê? Porque se passou a ter controle sobre a minha vida, tem um poder de uma potestade. Eu estou servindo a um outro Deus. As estátuas, vou falar assim, tá? As estátuas, elas não têm poder em si mesmas. Mas a devoção a elas atrai seres por trás delas. Entenderam? Então, se a minha segurança de vida está apoiada em reter e acumular para mim e não ser generoso, eu estou fazendo das minhas riquezas Deus na minha vida. Não importa se eu sou milionário, se eu ganho muito bem, ou se eu ganho pouco, se eu sou uma pessoa simples, que vive em um lugar simples. E quando Jesus fala, não pode servir a dois senhores, o peso das palavras depende da versão, dependendo da versão bíblica, não vai ter tanto peso. Então, na NTLH, tem um peso mais forte do que na NAA e em outras versões. Diz assim: um escravo não pode servir a dois donos. Escravo e donos. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então, não tem a ver com ter patrão, entende? Dois patrões, trabalhar em dois empregos. Igual o Júlio, pai do Cris. Não tem a ver com isso. Isso é possível, né? Dependendo. Tem a ver com... Não é possível ter dois donos. Por quê? Porque os donos são possessivos. São donos. Ou você vai trabalhar para um e ser escravo dele, ou vai ser escravo do outro. Não tem possibilidade. Onde nós temos acumulado tesouros, meus irmãos? Na terra ou nos céus? O egoísmo tem tomado conta de nós em alguma medida. A avareza, o apego, por causa das nossas necessidades. Em que ponto nós temos confiado em Deus, que é o nosso provedor, que é quem nos deu força e inteligência para trabalhar e termos o nosso sustento? O nosso coração está sendo colocado onde? Os nossos olhos estão onde? Nos céus, na eternidade, ou no que é passageiro, no que é terreno, no que vai passar? As nossas posses têm a possibilidade gigante, os nossos bens, de receberem um valor eterno. É investido aqui, na terra. Deus vê do céu. E nós vamos receber recompensa eterna no reino de Deus. Os nossos olhos estão aonde? Nas coisas terrenas ou no céu? Nosso corpo está cheio de luz ou de trevas? A quem nós temos servido? A Deus ou às riquezas? Seja ela o valor dela, o tamanho dela. E aí eu quero terminar
lembrando você, lembrando a mim. Vamos abrir para a gente terminar. Êxodo 20. Do 1 ao 5. Eu quero te relembrar de onde Deus te tirou. O Egito é a simbologia para nós do mundo de onde o Senhor nos tirou dos nossos pecados. Êxodo 20, do 1 ao 5. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus ciumento.